Tiago, tudo bom, Tiago? Tiago fala o seguinte: eu tenho bronquite asmática, mas não é genética. Como é que a gente vai saber que não é genética? Importante a gente entender se você tem alguma hereditariedade, né? Eu vou responder devagarzinho a tua pergunta, porque você já falou que não é genética. É difícil você dizer, né? Porque a chance do paciente ter asma, ela aumenta muito quando os pais têm asma, né? Então, é lógico que isso, não necessariamente os pais precisam ter asma para que o paciente tenha asma, mas aumenta muito. E outra situação também, suponhamos que os seus pais não tenham asma e você simplesmente desenvolveu a asma, ou seus pais não têm alergia, porque não necessariamente seria asma em si, né? Seria uma asma alérgica hereditária. E os seus pais não têm essa asma alérgica hereditária, mas tem algum processo alérgico, tem alguma rinite, tem alguma sinusite, tem alguma otite, tem alguma dermatite atópica, tem alguma urticária. A possibilidade de você ter asma, ela não está ligada a quem tem asma somente, mas sim quem tem já atopia, quem tem já processo de hipersensibilidade alérgico, né? Isso aumenta a chance de você ter asma. Então, já começa por aí a gente argumentar esse seu questionamento que ela não é alérgica. Outra situação também é um termo que ela não é genética, perdão. Outra situação também é esse termo você ser muito estrito e falar não é genético. Hoje nós sabemos que mesmo um indivíduo que não tem hereditariedade para a asma, ele pode, através dos estímulos externos, através dos mecanismos chamados epigenéticos, através de um outro termo chamado expossoma, que nós temos inclusive um vídeo falando sobre expossoma, depois pesquise sobre expossoma, você vai entender que o ambiente que a gente vive, o estilo de vida, a alimentação, o ar que nós respiramos, o nosso humor, o nosso estado de espírito, tudo isso influencia no material que encobre o nosso material genético. E esse material que encobre o nosso material genético, ou seja, o material epigenético, ele pode então, de alguma maneira, modular a ativação, a desativação ou a criação até. Isso é uma coisa um pouco mais ousada de falar, mas talvez a criação de determinados genes responsáveis pela asma, ele pode então modular esse material genético e fazer com que você então comece a desenvolver a asma. Agora é importante também entender que existem dois tipos de asma, né? Existe a asma alérgica e a asma não alérgica. A asma não alérgica a gente não entende muito bem o mecanismo de ação, tem algumas teses, teorias, pode haver aumento de eosinófilos, interleucina 5 eosinófilos, a gente conversa muito sobre isso também, e afeta muito as mulheres e é mais tardia, né? A asma não alérgica, tá bom? E tudo isso pode ser influenciado sim, através do ambiente, influenciando o material genético, seja direto ou indiretamente, ou seja, diretamente quando você herda essas informações dos seus pais, ou indiretamente quando você está vivendo, habitando num ambiente que está influenciando o material epigenético, está modulando então o material genético do seu corpo, causando então essas manifestações clínicas, o chamado fenótipo da asma, tá bom? Então já argumento dessa forma porque talvez você não tenha esse conhecimento, e conhecimento sempre nunca é demais, né? Gostaria de saber se pode causar dores nas costas, na altura do peito. Pode, o paciente pode tossir, pode ter uma distensão muscular, pode ter uma inflamação ósseo-articular das vértebras e do externo, né? Região do externo das vértebras também. Ou seja, você tem as costelas que ligam o externo é um osso que nós temos aqui, atrás nós temos as costelas, no lado nós temos as costelas e atrás nós temos as vértebras. Então você pode ter algum problema ósseo-articular, de inflamação ósseo-articular e também de inflamação muscular, né, causando uma distensão muscular, então causando dor. Então pode acontecer, de tanto você tossir, de tanto você respirar, e pode ver também, a gente precisa também analisar, saber se essa asma, ela de certa forma, ela não estaria ligada a alguma complicação, um quadro infeccioso, né? Lembrando que sempre o que dói no nosso corpo é aquilo que envolve. Então, suponhamos, se você toma uma injeção, por exemplo, e essa injeção, ela dói, é porque a sua pele não foi rapidamente perfurada. Demorou para perfurar a pele, por isso que doeu, porque no músculo mesmo não dói, né? Quando você consegue atingir o músculo, você não tem aquela dor muito importante.
A mesma coisa acontece com o pulmão, né? O interior do pulmão, o parênquima pulmonar em si, ele não dói. O que doeria seria a pleura, com mais intensidade, né? E às vezes você pode ter um quadro infeccioso, esse quadro infeccioso causando então uma pleurite, uma inflamação da pleura, né? Os brônquios também doem um pouco, porque aí você já tem uma outra estrutura brônquica que recobre o brônquio e causando então um processo de dor. Tá? Estou usando a Lênia para controlar meu chiado, 6,200 2 vezes ao dia, não resolveu muito, e agora estou usando 3 vezes essa semana. Então, outra situação também que nós batemos muito aqui, que nós discutimos muito, é que a asma ela não é uma doença restrita somente ao pulmão, e preste atenção nisso. Está tocando meu celular, vou pedir aqui para Daniel atender. Daniel, atende aí para mim. Então a asma, ela não é uma doença restrita ao pulmão, tá? Ela muitas das vezes ela tem focos de agravamento, de complicação da asma, como no caso as rinossinusites, né? Um paciente que tem uma rinite, ele piora com uma sinusite, e essa sinusite então causa um fenômeno chamado gotejamento pós-nasal, que causa então um processo inflamatório crônico no pulmão, piorando o quadro de asma. Então, para que você tenha um tratamento adequado da sua asma, você tem que pensar em tratar o nariz e em tratar os seios da face, para ver se não existe nenhum processo inflamatório crônico que esteja agravando o quadro da asma. Outra situação também que leva à piora da asma é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, tem muitos pacientes que têm muita hiperacidez gástrica. Essa hiperacidez, por sua vez, ela reflui para o esôfago, e esse refluxo de ácido do estômago do esôfago vai para o pulmão e causa então um processo inflamatório no pulmão. Então a gente tem que analisar isso com bastante atenção. Não resolveu muito e agora estou usando 3 vezes por semana. Então pode ser que não tenha resolvido por causa disso. É lógico que eu não quero chegar a um diagnóstico. Quem faz diagnóstico sempre é médico. Eu sou médico, mas você precisa de uma consulta personalizada com o médico, tá bom? Então eu não quero fechar o diagnóstico através de YouTube, pelo amor de Deus, não é assim que a banda toca. Você precisa de uma consulta com um profissional, de forma personalizada, onde ele consiga, ao escutar seu pulmão, ele consiga analisar adequadamente o seu estado físico, e ali ele vai ter um diagnóstico definitivo. Isso aqui é só um brainstorm, utilizando um pouquinho do anglicismo, né? Como o brasileiro tem esse hábito de usar palavras de origem inglesa. Sinto catarro no fim da garganta, mas ao tossir para ver se tem catarro na tosse, às vezes vem seco. A tosse não é involuntária, então aí tem que analisar, né? Primeiro tem que saber realmente se é uma asma que você está desenvolvendo, vários fatores precisam ser analisados, né? A gente precisa fazer os diagnósticos diferenciais entre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, precisa fazer isso direito, né? A primeira coisa é uma consulta com o médico personalizado, a gente coloca à disposição a nossa telemedicina, e também, se houver necessidade, você vai presencialmente ao médico nosso, né? Ou um médico de sua preferência. Após isso, certamente ele vai examinar você, e um exame muito bom para diagnóstico da função pulmonar é a espirometria, ou seja, a chamada prova de função pulmonar, onde a gente vai conseguir analisar adequadamente se seu pulmão está funcionando perfeitamente, sem quadro obstrutivo, sem quadro restritivo, ou seja, um pulmão funcionando perfeitamente. Tá bom, Tiago? Tiago, muito obrigado pela sua pergunta.